Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 127 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre bioenergética, mais especificamente sobre respiração celular aeróbica, que é aquela que ocorre na presença de oxigênio. Temos também a respiração celular anaeróbica, ou seja, a fermentação que ocorre na ausência de oxigênio. Então vamos para o enunciado da questão. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, e o que é hibernação, gente? Hibernação é quando o animal diminui a sua taxa metabólica para economizar energia, tudo bem? Hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase. Que a ATP sintetase é uma enzima produtora de ATP, por isso o nome sintetase ou sintase. A termogenina, só uma curiosidade em relação a ela, é uma proteína mitocondrial, uma proteína transmembrana, que está presente principalmente no nosso tecido adiposo marrom, presente principalmente em recém-nascidos. Por quê? Porque a termogenina é responsável por manter a temperatura dos recém-nascidos, certo? Produzir calor para manter essa temperatura. Tudo bem? Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Ou seja, o que esse texto quis dizer até o momento? Que a termogenina é uma proteína mitocondrial transmembrana, importante para o processo de hibernação nos ursos, uma vez que ela é responsável pela produção de calor nesses animais, quando desvia o fluxo de prótons da ATP sintetase para ela. Ou seja, o fluxo de prótons, os prótons que deveriam passar pela ATP sintetase ou ATP sintase, são desviados e passam através da termogenina. E essa energia do fluxo de prótons, que seria utilizada para produzir ATP, agora vai ser dissipada quando passa pela termogenina na forma de calor, aquecendo o organismo desses animais e despertando esses animais. Tudo bem? Então esse é o mecanismo de ação da termogenina. Então vamos para o comando da questão. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Ou seja, em que etapa do metabolismo celular a termogenina vai interferir? O texto já deu uma pista. Ele disse que a termogenina, o que ela faz? Ela impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase. Era só a gente lembrar onde está presente a ATP sintetase no processo bioenergético, que a gente mataria a questão, tudo bem? Mas nós vamos fazer aqui um resuminho, um esqueminha, para que vocês possam relembrar o processo de produção de energia na forma de ATP através da respiração celular aeróbica, porque é nesse processo que aparece a ATP sintetase, tudo bem? Então vamos fazer esse esqueminha aqui para vocês relembrarem. Então, gente, o processo de respiração celular aeróbica, ele é dividido em 3 fases. A glicólise, que é uma etapa anaeróbica, ou seja, ocorre na ausência de oxigênio. Temos também o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Qualquer um desses nomes que aparecer é a mesma coisa, tudo bem? São sinônimos. E temos também, por fim, a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, também conhecida como cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. A gente vai falar rapidinho a respeito de cada uma dessas etapas, tudo bem? Então, a glicólise é uma etapa anaeróbica, ocorre na ausência de oxigênio e ela ocorre no citosol. Tá? A glicólise, uma das características é que ela ocorre no citosol, que é o que vocês conhecem como citoplasma, tudo bem? O que acontece na glicólise? Na glicólise, nós temos a degradação da glicose em 2 moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato, mais 2 piruvatos
mais 2 moléculas de NADH. O NADH é uma molécula transportadora de elétrons que captura os elétrons e os prótons que são liberados no processo de degradação da glicose. Tudo bem? Então, é isso que acontece na glicólise. Ocorre no citosol, é o processo de oxidação ou degradação da glicose, produzindo 2 moléculas de ATP, que é energia, 2 moléculas de piruvato, que vai ser importante lá no ciclo de Krebs, e 2 moléculas de NADH, que são moléculas transportadoras de elétrons, que serão muito importantes lá na terceira fase do processo de respiração aeróbica. Tudo bem? A segunda fase é o ciclo de Krebs. Onde acontece o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele já vai acontecer na mitocôndria. Em que região da mitocôndria? Na matriz mitocondrial. Basicamente, o que acontece no ciclo de Krebs? O piruvato, ele entra na mitocôndria e é convertido em uma molécula denominada acetilcoenzima A. E é essa molécula, contendo 2 carbonos, que vai entrar no ciclo de Krebs, passando por vários processos de descarboxilação até produzir no final 2 moléculas de ATP, tudo bem? Então, aqui acontece a produção de CO2 através dos processos de descarboxilação no ciclo de Krebs, tudo bem? Nós também temos a produção de 2 moléculas de ATP, a produção de NADH e também de FADH, moléculas transportadoras carreadoras de elétron. O NADH, só a nível de informação, é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Tudo bem? A próxima etapa é a cadeia transportadora de elétrons. De elétron. Também conhecida como cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. O que acontece nesse processo? O que vai acontecer é que os elétrons e os prótons que são carreados pelo NAD e pelo FADH, eles irão passar por um complexo proteico presente na membrana interna da mitocôndria. Porque a cadeia transportadora de elétrons, ela acontece na crista da membrana interna da mitocôndria, certo? Essa região é rica em proteínas transportadoras de elétrons, que são complexos proteicos, que irão transportar os elétrons através dessas proteínas, bombeando os prótons também, que são carregados por essas moléculas transportadoras de elétrons, certo? Então, os prótons, eles saem lá da matriz mitocondrial. Lembrem que o ciclo de Krebs, ele acontece na mitocôndria, na região de matriz mitocondrial. E vão para o espaço intermembranas, que é aquele espaço que existe entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. E lá, esses prótons, eles não podem ficar ali, eles têm que voltar para a matriz mitocondrial. E por onde eles voltam? Eles voltam por uma enzima chamada de ATP sintase ou ATP sintetase, que é uma enzima produtora de ATP. Mas para que ela possa produzir o ATP, ela precisa de energia. De onde vem essa energia? Dos prótons que passam através dela. Quando os prótons passam através da ATP sintase, essa enzima, que é semelhante a uma turbina, ela gira e aí é produzido finalmente o ATP, que é produzido através da reação entre um ADP mais um fosfato inorgânico. Nessa etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, também ocorre a produção de água. De onde vem essa água? Essa água vem através do oxigênio. É aqui que o oxigênio aparece. Essa é a fase aeróbica do processo de respiração celular aeróbica. Tudo bem? Aqui que o oxigênio vai aparecer. Ele é o aceptor final de elétrons. Ele vai receber os elétrons ali no complexo 4 das proteínas transportadoras de elétrons, irá se ligar ao hidrogênio formando água. Então, a água é formada a partir da reação entre o oxigênio mais prótons, né? Hidrogênio mais elétrons. E aí ocorre a formação de água, tudo bem?
E onde é que a termogenina aparece aqui, gente? Ela só pode aparecer na cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como fosforilação oxidativa. Por quê? Porque a termogenina, ela vai impedir que os prótons, que deveriam passar pela ATP sintase, ela vai impedir que eles vão para a ATP sintase e desvia esses prótons para ela. E essa energia que seria utilizada para produzir o ATP, ela vai passar pela termogenina, né? Os prótons vão passar pela termogenina, dissipando essa energia na forma de calor. Então, a termogenina é conhecida como uma proteína desacopladora de elétrons, porque ela faz esse desvio de elétrons. Tudo bem, gente? Então, basicamente, já dei um spoiler aqui para vocês, praticamente já falei com a resposta certa, mas vamos analisar cada uma delas. Então, vamos lá. Vamos recapitular primeiramente aqui o enunciado da questão. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? A alternativa A, glicólise. Não, a gente já viu que a glicólise é uma das fases do processo de respiração celular, porém uma fase anaeróbica, em que não ocorre aqui a participação de enzima ATP sintetase. Tudo bem? A alternativa B, fermentação lática. Fermentação lática não, é um processo anaeróbico semelhantemente à glicólise, porém na fermentação lática o que acontece? Ocorre a degradação da glicose, produzindo ácido lático, certo? A alternativa C, ciclo do ácido cítrico. Também não. Talvez vocês tenham ficado aqui perdidos quando vocês viram o ciclo do ácido cítrico, mas o ciclo do ácido cítrico nada mais é do que a segunda fase do processo de respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Lembre que é ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Não, né, gente? A gente viu que a termogenina está presente onde? Na membrana interna da mitocôndria. E qual é a fase que ocorre com a participação de proteínas da membrana interna da mitocôndria? A cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Tudo bem? Então, não pode ser também o ciclo do ácido cítrico. A alternativa D, oxidação do piruvato? Não. Esse processo de oxidação do piruvato, ele pode acontecer nas fases subsequentes do processo de fermentação ou no início do ciclo de Krebs, em que o piruvato é convertido em acetilcoenzima A. Tudo bem? Então, não pode ser a alternativa D. Por fim, só restou a alternativa E, né, gente? Que é a nossa alternativa correta. A alternativa E, fosforilação oxidativa, com certeza. A fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, é um processo que acontece nessa terceira etapa, em que o fluxo de prótons ele passa através da ATP sintase ou ATP sintetase, doando energia para a produção do ATP através do ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico. Tudo bem? Então, a termogenina ela vai justamente interferir nesse processo, desviando o fluxo de prótons da ATP sintase para ela, fazendo com que essa energia se dissipe na forma de calor e despertando os ursos. Tudo bem, gente? Então, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa correta é a alternativa E de excelência em aprovação. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo e outros vídeos aqui do canal com os amigos de vocês, para quem está precisando estudar biologia para o vestibular ou para concurso público. Dessa forma vocês vão estar apoiando o meu trabalho. Deixe também um comentário aqui, que eu com certeza vou responder a todos vocês. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.